querido Padre Luiz Carlos, Padre Wagner, Padre Marcos, Diácono Luiz, queridos irmãos e irmãs, este dia, celebrando o Bom Jesus, que será no dia 6, mas antecipando para hoje, é tão bonita aquela imagem, aquele olhar vivo de Jesus. E aquela imagem que o bom Jesus, olhando para cada um de nós. Quando estava entrando na procissão, agora na hora de incensar a imagem, como é lindo aquele olhar de Jesus. E é justamente este mesmo olhar que neste domingo ele dirige a cada um de nós. É tão importante que nesse dia, na casa de Deus, que Jesus diz para nós. Fui pároco vários anos, mais de paróquia 3 vezes como pároco, então eu gosto muito de estar com o povo e meu modo de falar ainda é de pároco. Eu gosto muito de pegar a palavra de Deus, olhar para a palavra. Se cada domingo fiel vai à missa e aquela palavra de Deus no domingo lhe deixa alguma coisa no coração, aí transformando a sua vida, olha, dentro de pouco tempo é um santo. É isso, estamos na casa de Deus, para que essa palavra que é dirigida a nós, ela nos ajude a sermos santos, a um dia chegarmos santos. Pois o bom Jesus deu a vida por nós. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Ele quer que tenhamos a vida e a vida eterna, um dia alcancemos. Justamente na leitura de hoje do Evangelho, vale a pena depois retomar, ao chegar em casa, a palavra de Deus com calma. Aqui eu vou ser breve, não vou demorar muito na leitura. Então, pegando a palavra de Deus, olha, a pergunta que foi feita. Vem alguém para perguntar a Jesus, pedir a ele para dividir a herança. E Jesus, aquela frase, o povo até diz, só Jesus na causa, né? O povo brinca, né? Só Jesus na causa. Nessa hora, este irmão viu realmente em apuros, estava tendo briga ali entre eles, então pediu Jesus para resolver a causa aqui. E justamente quando vem pedir a ele para ajudar naquela divisão dos bens, qual é a resposta? O que Jesus diz? No versículo 15, nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 12. Então disse-lhes Jesus, para aqueles irmãos briguentos, disse Jesus, atenção. Veja, quando a gente fala para alguém atenção, tem perigo próximo, né? Atenção. Então Jesus está dizendo atenção. E justamente atenção. Queridos irmãos, continua Jesus dizendo para mim, para cada um de vocês, está dizendo para nós hoje, atenção. O que Ele pede de nós hoje? Que tenhamos atenção. É o mesmo que está pedindo aqui aqueles irmãos, atenção. Tomai cuidado com todo tipo de ganância, que mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste, isso é muito importante. A vida de um homem, a vida do ser humano, não consiste na abundância de bens. Jesus é a palavra, veja a palavra, consiste, não consiste, não dá consistência. Meus irmãos, temos que refletir, pensar, meditar mais nessa palavra, em que consiste a vida nossa. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas aí angustiadas, sofrendo, porque coloca a confiança, baseia a sua vida nas coisas materiais. Se não tem uma determinada coisa, claro, não tem o que é o essencial para viver. Não nem passar, eu não quero ver ninguém passando fome, necessidades básicas, não. Temos que ter, nós não somos anjos, precisamos das coisas materiais para viver. Mas a ganância, como Jesus dizer, todo tipo de ganância. Às vezes eu já tenho o suficiente, mas a ganância é um exagero, a obsessão em ter mais e mais e mais, e às vezes de maneira injusta, de maneira ilícita, para ter mais. Não precisamos daquele mais que está ali brincando por causa dele, às vezes, muitas vezes. Eu repito, não é pecado, Jesus não está condenando o
pessoa trabalhadora, que está lutando para dar o melhor para sua família, procurando crescer, lutar, estudando, fazendo concurso, para ter o melhor. Isso não está errado. Mas é a ganância, o ter pelo ter, pela ganância de ter. É justamente o que Jesus está dizendo: atenção, tomai cuidado. Portanto, meus irmãos, em que consiste a vida nossa? Em que consiste? Em que está baseada? O que dá sustento, consistência à nossa vida? O que? É isso que Jesus está querendo que nós meditemos, justamente o que faz realmente uma vida, uma existência valer a pena. O que? Às vezes eu trabalho, e sente vazia, sente triste, sente irrealizada. Quantas vezes acontece isso? Você entra numa crise depressiva, trabalhou, se matou, e depois, e daí? O que sobra? Para que valeu? Então nós temos que tomar cuidado para que o nosso trabalho, a nossa vida diária, assim, dura, suada, não seja em vão, tenha um sentido. Em que consiste? Essa palavra, esse verbo é muito importante, consistir. Em que sustenta? O que dá base? O que segura? O que dá sentido? Então, justamente, essas duas perguntas são relevantes, porque deseja justamente duas perguntas para quem deseja viver bem. Quem deseja viver bem? Quem não quer levar a vida de qualquer maneira, quer levar a vida realmente com um sentido. Essas perguntas são importantes, justamente para viver bem e não fazer da vida um tempo perdido, uma paixão inútil. Fazer da vida algo que tem sentido e dá sentido àqueles, àquelas que estão em futuro. E por isso, esse Evangelho, Jesus fala: de que adianta ter, justamente, ganhar, ter bens, ter coisas materiais? A terra, ele conta aquela história daquele homem. De que adianta? Ele está aqui contando a história daquele homem rico, e ficou mais rico ainda, que teve que demolir lá os seus estaleiros para colocar toda a riqueza que aumentou tanto, a caber tudo. E veja como aquele homem fala, justamente, olha o egoísmo daquele homem. Diz ele, tudo é eu, não tenho onde guardar minha colheita, não sei o que fazer, ou derrubar, tudo ele, é o egoísmo. Eu, não tenho onde guardar. Eu poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tudo eu. Então Jesus não está condenando esse homem porque ele está rico, não. Está condenando o egoísmo dele. Ele só pensa nele, só está voltado para ele. Este é o perigo, né? Ser egoísta, olhar para o seu próprio umbigo e não querer pensar no outro. É isso que Jesus está condenando nesse homem, o egoísmo. Realmente, esse cuidado devemos ter para o mundo de hoje, a mentalidade de hoje. O homem vale, o ser humano vale, se tem diploma, se tem título, se tem dinheiro, se é uma pessoa que tem projeção na sociedade, então chama atenção, tem valor. Não, Jesus quer mostrar o contrário. Jesus quer mostrar aquilo que São Francisco dizia: o homem vale o que é aos olhos de Deus e nada mais. O verdadeiro valor de cada um de nós não está nas aparências, não está no que temos materialmente, nos nossos títulos, nossos diplomas. Mas o verdadeiro valor não está nisso, não. Diz São Francisco: o homem vale o que é aos olhos de Deus e nada mais. Então, cada um de nós, que sou aos olhos de Deus? Como Deus me vê? Como o bom Jesus, que ele vem olhar, está olhando para mim, como ele está me vendo? Bom, quem sou? Como estou aos olhos de Deus? É importante, meus irmãos, levar a vida sem pensar na vida. Essa vida termina, essa vida passa, e vamos nos dar da presença de Deus, que vamos prestar contas a Ele.
Por isso, essa pergunta vale e continua valendo para cada um de nós. Não pode medir uma pessoa pelos bens que ela possui ou pelo sucesso que ela obteve. Isso é o que nós escutamos na primeira leitura: vaidade. O livro do Eclesiastes, na primeira leitura, mostra de maneira muito clara: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quantas pessoas falam da vaidade? Chega uma hora que as máscaras caem, fica a realidade que a pessoa é, fica deprimida. É isso, não somos nada, não valemos nada. Por que tanta vaidade? Por que tanto salto alto? Por que tanto querer ser melhor do que os outros? Não somos nada, não valemos nada. Então, por isso, essa é a importância da palavra da primeira leitura: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não levamos nada desse mundo. É célebre aquele ditado popular, né? Caixão não tem gaveta. Não levamos nada desse mundo. Caixão não tem gaveta. E quando a gente acompanha o enterro, nunca vai um caminhão de mudanças levando os pertences do defunto. Não tem caminhão de mudança acompanhando o defunto. Não levamos nada neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, em que consiste a nossa vida? Estamos trabalhando, estamos lutando. Para quê? Para chegar aonde? Para deixar o que neste mundo? O que? Tão importante essa reflexão que nos coloca para nós hoje. Justamente, o que nós levamos neste mundo? O que nós vamos levar desta vida? Justamente, onde Jesus diz, né? Termina o Evangelho dizendo: é rico, termina ele assim: para quem ficará todas as riquezas que acumulaste? Pergunta ao homem. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Termina Jesus explicando aqueles dois briguentos que estavam, por causa da herança que eles estavam brigando. Que adianta, diz Jesus, no versículo de hoje, de que adianta ajuntar tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meus irmãos, a leitura de hoje é muito forte. Essa leitura de hoje é para que nós pensemos mesmo. Não é brincar com a vida. Essa vida termina e o que estamos fazendo dela? Estamos juntando o quê? O que estamos ajuntando nessa vida, no dia a dia? O que estamos fazendo? Justamente eu estou dizendo, assim acontece. Referindo-se ao homem rico, né? Que queria ajuntar tudo lá naquele quintal que ele fez, né? Só guardar as coisas dele. Juntar tudo, guardar tudo para ficar descansando por essa vida. Louco, diz Jesus. É o termo que Jesus usa. Louco. Louco, essa é a palavra no Evangelho de hoje. É um louco porque só pensou nas coisas dessa vida. Só pensou em comer, descansar. Não pensou na outra vida, não. Meus queridos irmãos, o mundo está cheio de loucos, de pessoas que só pensam em dinheiro, só pensam nessa vida, não tem um tempo para Deus, não buscam a Deus. O mundo está cheio de loucos. Nós que somos lúcidos, estamos buscando a Deus. Sejamos no mundo de hoje sinal desta luz de Deus, para que haja menos loucos e mais pessoas lúcidas que colocam Deus como meta de suas vidas. É Jesus quem diz aqui, sou eu que estou dizendo. Leia o Evangelho de novo. Aquele que só estava pensando em guardar, em ajuntar, em colocar lá aquele seu novo paiol que ele fez para guardar as coisas. Louco, naquela noite vai te pedir a vida, e por isso ele morreu. Ficou lá, tudo que ele ajuntou, tudo ficou. Louco, meus irmãos, não sejamos loucos e viver tão preocupados somente com as coisas deste mundo. Temos que nos preocupar sim. Não somos anjos, repito. Temos que trabalhar, ter o melhor, dar o melhor para a família. Isso não é ilícito, mas nunca deixando daquele, esquecendo aquele que é o Senhor de todas as coisas. É isso que Jesus quer chamar a atenção, da ganância. Tomai cuidado, diz ele, com todo tipo de ganância. Preciso ser rico diante de Deus. É isso que Jesus quer.
ser rico diante de Deus. Quando que eu sou rico diante de Deus? Aí cada um de nós, no exame de consciência, cada um de nós deve voltar para casa pensando: o que eu estou fazendo para me tornar mais rico, sim, diante de Deus? Mais rico diante de Deus. Que Jesus que está dizendo no versículo: desce corrente, ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Cada um de nós pode responder diante de Deus: eu estou me enriquecendo diante de Deus? Uma pergunta que o Evangelho deixa para nós hoje. A palavra de Deus deixa para cada um de nós. O que estou fazendo para me tornar rico diante de Deus? Senão, tudo o que fazemos está perdido. É que Jesus vai dizer em outra passagem: de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde a sua alma? A palavra de Jesus no trecho do Evangelho. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ter tudo, ser a pessoa mais rica do mundo, mas se perder a alma, de que adiantou viver? Então é esta palavra que hoje, e para eu me enriquecer diante de Deus, é fazer o que vocês estão fazendo: sua missa dominical, sua oração diária, sua leitura da palavra, seu sacramento, buscar uma vida sacramental de comunhão com Deus, ajudar o próximo. Não é ser como o jovem do Evangelho, não pensava em si, só olhava para si, não pensava em partilhar, não pensava em partilhar o que ele possuía, não ser egoísta. É isso que é ser rico diante de Deus. Pensar no próximo, ajudar o próximo. É isso que é ser rico diante de Deus, que nos condenou neste homem. Por isso, não sejamos loucos, mas sim lúcidos diante de Deus. Os bens tomaram conta da vida daquele homem e ocuparam o lugar de Deus. Esse homem do Evangelho que morreu, foi chamado para terminar sua vida naquela noite, quando ele estava contemplando a sua riqueza. Louco, disse Jesus. E justamente porque ele colocou, os bens tomaram conta da sua cabeça. Quando o seu coração só tinha coisas materiais, não tinha lugar para Deus. O pecado do homem rico não está em ser rico, mas no fato de trabalhar exclusivamente para si e não se enriquecer aos olhos de Deus. E termino lembrando a palavra de São Paulo na segunda leitura de hoje: se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. As três leituras de hoje se complementam de maneira perfeita. Bem, termina São Paulo dizendo qual é a aspiração, o desejo mais profundo do nosso coração. Onde então, em que está consistindo, está baseando a nossa vida? E São Paulo está nos convidando: se Cristo ressuscitou, e Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, então termino a leitura dizendo: esforçai-vos. Então, meus irmãos, um esforço. O consumismo de hoje, a preocupação exagerada pelas coisas materiais que muitas vezes algumas pessoas vivem, tem que ter um esforço para nadar contra essa correnteza. Usa a palavra que São Paulo usa: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Aspirai, nossa aspiração, aspirai as coisas celestes, não as coisas terrestres. Queridos irmãos e irmãs, e nesse dia nós voltamos o coração para o nosso padroeiro bom Jesus. Olhemos para Ele e pensamos: Senhor, me ajude, meu bom Jesus, me ajude a olhar mais para Ti, a ter um olhar fixo em Ti e uma mão estendida para o meu próximo, ajudando aqueles que precisam, não vivendo uma vida isolada, egoísta, mas uma vida de doação, de partilha. E que a palavra de Deus diz: há mais alegria em dar do que receber. Quantas pessoas seriam mais felizes? Quantas teria menos pessoas depressivas se fossem mais generosas, mais preocupadas com o próximo? Há mais alegria em dar do que receber.
Quem é egoísta, quem só pensa em si, quem só vem a nós e o vosso reino nada, são pessoas infelizes, são pessoas que ficam deprimidas. Então que o Senhor, que o bom Jesus nos ajude a olhar para o próximo, a ser mais generoso, e assim seremos mais felizes. Terminando mesmo, lembrando que estamos no primeiro domingo do mês de agosto. Primeiro domingo de agosto, todo mês de agosto é o mês das vocações. Da igreja no Brasil inteiro, não é somente aqui no Rio não, no Brasil inteiro é chamada a pensar, rezar. A gente pensa maio, mês de Maria. A gente pensa junho, coração de Jesus. A gente pensa agosto, vocações. Então, rezemos pelas vocações. Um cristão que ama a sua igreja, um cristão que ama realmente Jesus Cristo, ele reza pelas vocações. Ele reza para que tenha novos ministros para continuar dando Jesus na Eucaristia. Primeiro domingo do mês, reza pela vocação sacerdotal. Segundo domingo, vamos rezar pela vocação, é o Dia dos Pais, pela vocação matrimonial, Semana da Família. Terceiro domingo, pelos religiosos, aqui na paróquia dos religiosos, né? Religiosos teorianos, não é isso? Então, terceiro domingo, rezamos pelos religiosos, pelas religiosas, pelos consagrados. Então, é o mês que rezamos cada domingo pelas vocações. A reza aí. Porque o Senhor continua suscitando jovens, rapazes, moças, pessoas generosas que queiram dar a vida a Cristo. Tão bonito, né? Nós passamos. É preciso que tenha alguém que venha nos substituir. Então, rezar para que mais jovens, no caso da vocação sacerdotal ou religiosa masculina, mais rapazes, queiram dizer sim a Deus. Não tenha medo de dizer sim a Deus. É tão bela a vocação. Sou padre há 38 anos. 38 anos de um condenado sacerdote. Entrei para o seminário para estudar para ser padre com 19 anos. Tinha uma namorada, namorei 3 anos, quase 3 anos. Tinha um trabalho, já tinha carteira assinada. Deixei meu trabalho, deixei minha namorada. Fui para o seminário. Entre o tempo de seminário até hoje são 47 anos. O tempo de seminário, o tempo da formação e o tempo de padre. 47 anos. Se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, aos meus 19 anos de idade, quando tinha uma namorada, quando tinha um trabalho, vivia com a minha família, com os meus conterrâneos ali, muito bem estabilizado. Se eu pudesse voltar aos meus 18, 19 anos, faria tudo de novo. Deixaria minha namorada, deixaria meu trabalho, minha família, meus amigos, voltaria para o seminário, seria padre novamente. Vale a pena dar a vida àquele que primeiro deu a vida por nós, que é Cristo. Vale a pena. Então que mais jovens descubram isso, não tenham medo de dar a vida. Aquilo que o Papa Bento XVI falava, Cristo não tira nada, Cristo dá tudo. Quem segue Cristo não perde nada. Não pode uma pessoa que tem fé, que é lúcida na igreja, olhar para um padre, para um consagrado e dizer, coitadinho, coitadinho. Não, coitadinho é de quem pensa assim. Que vale a pena, não somos infelizes por ter dado a vida a Cristo. A beleza de uma vocação, a beleza de doar a vida a Cristo, não há beleza maior. Vale a pena. Depois de 38 anos de padre, vale a pena. Começaria tudo de novo, seria padre novamente. Então reze pelas vocações, reze pela nossa juventude, para que mais jovens descubram a beleza da vocação. Não tenham medo de dizer sim a Deus. Seja vocação sacerdotal, vocação religiosa, não tenham medo. Não devemos ter medo de estar com Cristo, que quando Ele chama, Ele dá as graças necessárias para segui-lo. Por isso, eu poderia dizer hoje com toda a convicção, faria tudo de novo, que valeu e continua valendo e vai valer a pena até o último dia da minha vida. Então, continue rezando pelas vocações, que neste mês não esqueçam de rezar, sempre, mas especialmente no mês de agosto, pelas vocações.